E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, vamos aí dar continuidade à nossa resolução de exercícios sobre polinômios. A questão diz o seguinte: sendo o polinômio, então ele deu aí um polinômio p de x e um polinômio p de x, e ele fala o seguinte: nota-se que p de 1 é igual a q de 1, que é igual a zero. A forma mais simples da fração p de x sobre q de x é... Então, beleza, ele deu aí as raízes, né? Uma raiz de P e uma raiz de Q, ambas igual a 1. E ele pede para a gente simplificar a fração P de x por Q de x. Bom, uma maneira da gente fazer essa simplificação é escrevendo esses polinômios na forma fatorada. Qual é a forma fatorada? Aquela em que aparece somente as raízes, beleza? Por exemplo, ó. Essa aqui é uma forma fatorada. Se eu escrever essas formas fatoradas em cima e embaixo, vai ficar simples eu fazer a simplificação, beleza? Bom, porém, eu tenho aqui um polinômio de grau 3. Um polinômio de grau 3 e ele deu apenas uma raiz. Significa que faltam duas. Mesma coisa com o Q, ó. Ele deu apenas uma raiz, então faltam duas. Bom, então a gente viu o seguinte: nós temos aí um artifício que nós chamamos de Briot-Ruffini, beleza? Para a gente diminuir um grau de um determinado polinômio, sabendo aí sua raiz. A gente sabe calcular as raízes de um polinômio do segundo grau. Então vamos fazer isso, ó. Vamos diminuir o grau desses polinômios, 1 grau, para poder ele se tornar grau 2, para a gente então calcular as raízes que faltam. Então vamos lá, utilizando aí o nosso artifício, vai ficar o seguinte, ó. Eu coloco a raiz aqui, beleza? Fazendo aqui para o P de x, tá galera? Ó, esse aqui é o P de x. Nós vamos ter que fazer para o P de x e para o Q de x. Então, colocando aqui os coeficientes, nós temos o coeficiente do x ao cubo 2, do x ao quadrado menos 5, do x 4 e o independente menos 1. Beleza. Baixa o primeiro elemento, o primeiro coeficiente, vai ficar 2 que multiplica 1 e eu somo com o próximo. Beleza? Esse é o método que a gente vai utilizar. Então, 2 que multiplica 1 é 2, mais menos 3, menos 5, menos 3. Beleza. Menos 3 que multiplica 1, menos 3. Com mais 4, vai dar 1. 1 que multiplica 1 é 1, menos 1 é 0. Então, esse camarada aqui é o resto, e esse camarada aqui é o nosso novo polinômio. E ele tem grau 2. Então, vamos escrever ele aqui, ó. Vamos chamar ele de P1 de x. Então, nós temos 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Beleza. Esse camarada aí eu sei calcular as raízes dele. Vamos agora fazer o outro. Depois a gente calcula as raízes. Então, fazendo para Q de x, nós temos o seguinte. A raiz também é 1, que o problema já falou. Então, quais são os coeficientes? 2 menos 7, 2 menos 7, 7 e menos 2. 7 e menos 2. Beleza. Baixando aí o primeiro, vai ficar 2 que multiplica 1 é 2, menos 7, menos 5. Menos 5 que multiplica 1, menos 5, mais 7 é 2. 2 que multiplica 1 é 2, menos 2 é 0. Mesma coisa, ó, aqui é o resto. E esse camarada aqui é o novo polinômio que eu vou chamar de Q1 de x. Vai ficar 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Que eu também sei calcular aí as raízes. Então vamos lá. Determinando as raízes do primeiro, vou colocar o primeiro aqui, ó. P1 de x. Quem é o P1 de x? 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Beleza. E do lado vamos colocar aqui o Q1, que a gente também vai calcular as raízes dele. 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Beleza.
Para determinar as raízes desse camarada aí, vamos utilizar aí a fórmula resolutiva, mais conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Então vamos lá. Delta vai ser b ao quadrado, que no caso aqui é 9, menos 4ac, que vai dar 8. Então delta é 1. Então x vai ser menos b, tomar cuidado que esse b já está negativo, ó. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 1 é 1, dividido por 2a. O a aqui é 2, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, daqui eu tiro duas raízes, que eu vou chamar de raiz 1 e raiz 2. Beleza. A raiz 1 eu vou utilizar o sinal de mais e na raiz 2 o sinal de menos. Tranquilo? Bom, então vai ficar 3 mais 1 é 4, dividido por 4 é 1. 3 menos 1 é 2, dividido por 4, 1 meio. Então, eu já tenho aí as raízes do P1. Quem são as raízes do P1? 1, que ele já deu no início, essa outra que a gente achou, e 1 meio. Beleza. Agora vamos encontrar as raízes do Q1. Mesmo esquema, ó. Delta vai ser b ao quadrado é 25, menos 4ac. 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2, 16. Então, delta aqui é 9. Então, vai ficar x é menos b. Esse b aqui também já está negativo, ó. Então, vai ficar 5, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 9 é 3, sobre 2a. Esse 2 aqui, ó, é o a. Então, vai ficar 4. Que de onde eu vou tirar uma raiz e outra raiz. Então vai ficar mesmo esquema, ó, utilizando o sinal de mais eu vou encontrar a primeira raiz e utilizando o sinal de menos a segunda raiz. 5 mais 3 é 8 e 8 dividido por 4 é 2. 5 menos 3 é 2 e 2 dividido por 4, 1 meio. Beleza, então as raízes do Q vai ser 1, 2 e 1 meio. Bom, agora vamos escrever o P e o Q na forma fatorada. Então, P de x eu posso escrever como sendo 2 que multiplica. Lembrando que esse 2 é o A, né? Ó. Esse termo aqui, o A. Ó. 2 que multiplica x menos a primeira raiz, que no caso é 1. A outra raiz também vai ser 1. Ó. Vamos colocar logo aqui ao quadrado. X menos a outra raiz, que é 2. Beleza. E o Q de x eu posso escrever como 2, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Beleza. Fazendo então a divisão de ele quer o P sobre Q. Beleza. Então vai ficar P sobre Q é o seguinte. Vou colocar aqui, ó, o P em cima. 2x menos 1 ao quadrado, x menos 1 meio. Esse traço aqui ficou grande, né? Diminui mais. Beleza. E embaixo o Q. Quem é o Q? 2 que multiplica x menos 1, x menos 2 e x menos 1 meio. Beleza. Posso simplificar o seguinte, ó. X menos 1 meio, eu posso simplificar com x menos 1 meio. X menos 1, eu posso simplificar com x menos 1. Tenho que tomar cuidado só no seguinte, ó. Esse grau aqui é 2, então significa que ainda ficou um x menos 1 lá em cima, beleza? E esse 2 aqui eu posso simplificar com esse 2. Ficando quem? Ficou x menos 1 em cima. E embaixo ficou x menos 2. Então, beleza. Essa é a simplificação máxima que a gente consegue. Beleza? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu.